Como sair disso para isso? Como conseguir emagrecer mais de 15 quilos em casa e ainda vencer a depressão? Esse vídeo tá imperdível. Olá pessoal, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E bora pro vídeo, porque hoje tem muito papo, hoje tem muita conversa. Vamos nessa? Então, pessoal, antes de começar contando o que eu fiz na prática para perder todo esse peso, eu vou começar contando o que aconteceu que eu os adquiri. É importante saber isso. Então, houve a pandemia e na pandemia eu trabalho na educação, então eu fiquei em casa. E ali na pandemia eu adquiri alguns quilinhos. Eu não sei precisar assim, exatamente quantos quilos, porque eu não tinha costume de pesar. Então, sempre que eu notava que eu tinha engordado, era através das roupas. E eu percebi um pouco de peso na pandemia, mas foi pouco. E eu não me preocupei porque eu sabia que quando eu começasse a trabalhar novamente, eu conseguiria perder, porque não eram muitos quilos, né? Então, pessoal, a profissional aqui perdeu uma parte do vídeo. Então, resolvi fazer esse remendo aí para dar sentido a toda a história, né? Senão ia ficar faltando um pedaço. Então, gente, como eu havia adquirido pouco peso, eu sabia que eu voltando à minha rotina, voltando a trabalhar, eu iria voltar ao meu peso normal, então eu não me preocupei. Mas aí aconteceu o fato das duas perdas, né? Que eu perdi 2 irmãos em dezembro de 21, e aí eu tive depressão. Então eu tive um maior ganho de peso. E eu acho que eu passei até dos 70 quilos. Eu não tenho certeza absoluta porque, como eu disse, eu não tinha costume de pesar. Mas pelas roupas, com certeza eu passei dos 70 quilos. Com as crises de ansiedade, com a depressão, eu descontava todas as minhas dores na comida. E foi isso. A depressão ela acabou com o meu corpo, com a minha saúde. Então, pessoal, eu tô aqui com a minha colinha. Opa, o vento. Eu tô aqui no terraço também, tá fresquinho. Glória a Deus. E eu vou de vez em quando dar uma olhada aqui para eu não me perder. Então, pessoal, nesse processo da depressão, a depressão ela acabou com o meu corpo, literalmente. A depressão me detonou. E eu estava tendo assim muitas crises, veio a fibromialgia, pressão alta, muitas coisas que eu nunca tive, né? Então eu estava tomando muitos remédios mesmo. Assim, tinha uma mesa cheia de remédio. E eu, um dia, em julho de 2022, mais precisamente, eu tive uma crise de fibromialgia e eu estava assim com muitas dores. Eu precisei ir para o hospital e tomei remédio na veia. Esse dia foi a minha virada de chave, pessoal. Foi o dia assim que eu tomei a decisão. Então, como eu estava falando, eu tinha tomado remédio na veia. E eu cheguei em casa, aquela mesa cheia de remédio e muitas dores. Não estava fazendo efeito. Ou pelo menos o efeito que eu esperava, né? Porque tomando remédio na veia, eu não esperava continuar sentindo dor. E continuava, muitas dores. E aí eu olhei para aquela mesa cheia de remédio e foi ali, ó, a minha virada de chave. Veio um pensamento nesse momento. Eu quero passar o resto dos meus dias assim? Eu sempre tive uma saúde muito boa, relativamente, né? Porque eu nunca tive uma vida saudável. Mas assim, não havia se manifestado nenhum problema de saúde no meu corpo até então, até tudo isso acontecer. E eu creio de verdade que foi o Espírito Santo que trouxe esse pensamento específico, né, à minha mente. Eu quero passar o resto dos meus dias assim.
a quantidade de remédios, tomando aquela quantidade de remédios que eu estava tomando e ainda sentindo dores. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo foi me conduzindo. Eu creio muito nisso, gente, porque eu não tinha interesse nesse assunto. Então eu creio que o Espírito Santo foi me conduzindo no YouTube a assistir esse tipo de vídeo. Eu não tinha interesse em assistir esse tipo de conteúdo, não era um assunto que me interessava. Então eu tenho assim total convicção de que era de fato o Espírito Santo me conduzindo nesse novo caminho. E eu sou muito grata ao amor da minha vida. Ele me conduziu, isso é um fato. Mas ele não decidiu por mim. A decisão foi minha. E eu decidi em tentar. E naquele dia eu fiz uma oração. Eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe onde eu estou, como eu estou, comendo muito e muita porcaria. Eu era uma formiga, gente, uma formiga. Gostava muito de doce, principalmente de sorvete. E naquele momento ali de oração, foi uma pequena oração. Eu falei para ele, o Senhor sabe onde eu estou. E que eu, de fato, sozinha, eu não vou conseguir. Então vem comigo, Senhor. Eu vou me esforçar, prometo fazer a minha parte, mas eu preciso de Ti. Vem comigo, Senhor. E Ele veio, gente. Eu até me emociono, porque eu jamais conseguiria sozinha. E Ele veio comigo, pegou na minha mão e me conduziu nesse processo. Por isso que eu não posso dizer que eu consegui sozinha. Eu posso dizer que eu consegui sem a ajuda de especialistas ali, pessoalmente, né? Eu contava com a ajuda dos especialistas, sim, mas era virtualmente, era através da internet, de vídeos no YouTube. Então, assim, como eu estava dizendo, eu não posso dizer que eu consegui sozinha, porque o tempo inteiro o meu amado esteve comigo, me conduzindo. E ele fez um verdadeiro milagre em mim. Para dizer bem a verdade, eu não acreditava muito nisso não. Que a alimentação saudável, que uma vida saudável, exercícios, tivesse todo esse poder de transformar, né, a minha vida, ao ponto de não precisar de tomar remédios mais. E a gente vai chegar lá, mas eu já estou atropelando os assuntos. Mas eu me permiti, eu me deixei ser conduzida ali pelo Espírito Santo nesse caminho. E foi a melhor decisão que eu tive na vida. E é sobre isso que eu vou falar com vocês, o que eu fiz de forma prática, ali no dia a dia, para ter esse resultado. E nessa pesquisa toda, tudo às vezes que eu encontrava que falava sobre o que era bom para depressão e ansiedade, sempre tinha ali exercícios no meio. Mas naquele momento eu estava em crise de dores, de fibromialgia, eu não conseguia fazer exercícios. Então eu comecei pela alimentação, né? Não coloquei naquele primeiro momento os exercícios, mas o fato de eu começar pela alimentação, eu já tive assim resultados incríveis que me impulsionaram a continuar, e assim que a crise de dores passou, eu incluí os exercícios físicos, porque assim, ele libera um hormônio maravilhoso da alegria. E com certeza a gente intensifica ainda mais os resultados quando os exercícios físicos são incluídos. Mas ali nos primeiros 15, 20 dias eu não consegui, eu só consegui começar a mudar a minha alimentação, baseado naquelas pesquisas que eu estava ali fazendo na internet. E no meio ali de toda aquela pesquisa, começou a aparecer vídeos para mim sobre aquela dieta 80-20. E aquilo me deu um gás, uma animação melhor, porque eu não precisava assim tirar tudo de uma vez, eu poderia ir aos poucos.
E 80-20, para quem não sabe, é 80% você ter uma alimentação saudável e você ter livre ali uma alimentação livre de 20%. E então eu comecei aos poucos ali, eu abri o meu armário e comecei a tirar aquilo que inflamava o meu corpo, né? Que era basicamente açúcar, farinha branca e frituras. Então comecei a trocar ali aqueles alimentos por alimentos que não me causariam inflamação no corpo. Mas antes, eu quero deixar aqui uma sugestão para vocês. Tudo aqui são experiências, são sugestões. Eu não sou especialista. Então, assim, se você tem condição, procure uma nutricionista, procure um especialista. Naquele momento, eu não conseguia fazer isso por causa da depressão. Eu estava isolada, eu não queria contato com ninguém. Então, foi a forma ali que eu creio que foi o Espírito Santo mesmo me conduzindo. Então, assim, uma sugestão para você. Talvez você não consiga, como eu, graças a Deus, eu consegui, porque foi ali literalmente com a mão do Senhor sobre mim. Eu já consegui começar ali com aquela dieta de 80-20. Mas talvez para você essa realidade seja muito dura. Mas eu quero te incentivar a começar. Começa com 40% da sua alimentação saudável e vai aumentando gradativamente. Depois 60%, depois 70%, depois 80%, até você chegar no 100%. Aleluia! Comece aos poucos, mas decida começar. É preciso que essa decisão parta de você. O Senhor, Ele nos ajuda, mas Ele não decide por nós. Essa decisão é nossa. Amém, igreja? Então, continuando, eu fui ali no meu armário e eu tirei farinha branca, eu tirei... De uma forma prática, eu gostava muito de biscoitos, de bolos, de tudo que tinha farinha branca. Eu amava e muito chocolate com açúcar. Então ali eu fui tirando, tirei o óleo, substituí por azeite. Parei de fritar os alimentos, né? Como batata, essas coisas que eu gosto, e comecei a grelhar ali no azeite. Pouca gordura, embora o azeite é uma gordura boa, mas você não precisa, né, encharcar. Então, só grelhava os alimentos. E eu fui muito no YouTube para buscar receitas gostosas, porque isso, gente, é muito importante. A gente tem que fazer uma substituição agradável, porque se você para de comer aquelas coisas que tem açúcar, que fritura, aquelas coisas que a gente gosta, né, que tem aquele sabor que vicia a gente, se a gente para de comer tudo isso, a gente precisa substituir por coisas gostosas, porque senão a gente não vai manter. A gente não vai ser constante. Se a gente trocar uma coisa que a gente está viciado, que tem aquele gosto saboroso, por uma coisa ruim, a gente não vai conseguir manter. Então eu ia no YouTube, eu buscava muitas receitas gostosas, com tapioca, com... A tapioca que eu fazia parecia uma pizza, mas tudo saudável. Então, assim, outra coisa que eu comia muito também era panqueca de banana, que me lembrava ali o sabor do bolo, que eu tanto gosto. Então, você vai ali no YouTube, vai buscando dentro do seu gosto, né, dentro do seu paladar, aquilo que te atrai e começa a fazer experiências, experimentar para ver ali o que você vai gostar ou não. E substituir sempre por alimentos saudáveis, por receitas gostosas, agradáveis ao seu paladar. E aí você vai conseguir ser constante, vai conseguir manter, você vai conseguir perseverar nesse caminho. E outra coisa que eu fiz em relação a desinflamar o meu corpo foi pesquisar sobre chás, né? Chás tem um poder assim maravilhoso também no nosso corpo, né? Eu gosto de chá? Não gosto de chá. Mas não era um chá de delícias, era um chá
com um objetivo de desinflamar o meu corpo e de manter o meu corpo desinflamado. Então eu pesquisava ali quais as ervas que eram melhor para aquela situação minha e eu comecei a fazer esse chá desinflamatório. Eu ainda tomo até hoje, como prevenção, porque hoje eu não sinto o meu corpo mais inflamado. Mas como prevenção, eu tomo uma xícara de manhã e uma xícara à tarde. Abrindo um parêntese aí, o sol voltou, aí a luz fica melhor, né? A luz natural. A gente é vaidosa, a gente olha essas coisas. Então, pessoal, voltando aqui, né, pro assunto, foco, eu também comecei a fazer esse uso de chás, né, que me ajudaram muito, e ali fazia pesquisa sobre as melhores ervas ali para desinflamar o meu corpo. E eu faço isso, como eu disse, até hoje. E a luz foi embora. Sol, volte, por favor, sol. Então, gente, eu comecei a fazer também exercícios para respiração. E naqueles momentos ali de crise de ansiedade, a respiração, gente, ela é fundamental. Aprendam sobre isso, vai ajudar muito. Para quem tem depressão e crise de ansiedade, é maravilhoso. E por volta de 15, 20 dias, gente, que eu estava ali naquele processo daquela dieta 80-20, gente, eu já comecei a ver resultados incríveis. Para quem não fazia nada no trabalho, assim, eu só ia, porque eu precisava ali daquela energia das crianças. Aí, ó, o sol voltou, ele me ouviu. Então, como eu estava dizendo, eu precisava ali daquele contato com as crianças. Eu não estava produzindo, eu não era mais a mesma no trabalho. Eu só conseguia existir lá. Então, eu consegui, depois de 15, 20 dias, a ter vontade de não só mais existir no meu trabalho, mas de voltar a ser quem eu era. E eu comecei a desenvolver projetos com as crianças e comecei a trabalhar com como que eu vou dizer? Comecei a ter vontade, comecei a ter disposição, vontade de verdade de trabalhar. E ali eu comecei a desenvolver alguns projetos com as crianças, veio um ânimo, sabe? E para quem não acreditava no poder ali dos alimentos, da vida saudável, aí eu comecei a acreditar que poderia funcionar aquele caminho que o Senhor estava me conduzindo. Mas assim, eu não tinha aquela noção assim que eu tenho hoje, a visão, que era literalmente Deus ali me conduzindo. Hoje eu falo dessa forma porque eu tenho clareza sobre tudo que aconteceu, mas enquanto eu estava vivendo, eu fui conduzida e eu me permiti ser conduzida, embora eu não tinha noção ali do que estava acontecendo. E aí o fato ali de eu começar a ter resultados no meu ânimo, eu comecei a introduzir depois de 15, 20 dias exercícios leves, fiquei animada, porque eu estava tendo os resultados que os remédios não me deram, aqueles meses todos. Então, assim, eles me ajudavam, gente, eu não vou ser ingrata. Eles me ajudavam, mas eu não tinha o resultado que eu esperava com os remédios. Melhor dizendo assim, né? Então, assim, eu fiquei bem animada e aí depois de 15, 20 dias eu comecei a introduzir os exercícios leves, exercícios que eu dava conta de fazer, né? Principalmente exercícios de alongamentos, né? Que me ajudavam muito com as dores da fibromialgia. E esses exercícios leves, alongamentos, eles me ajudavam muito também com as crises de ansiedade. E então, assim, foi só melhora, né? Mudando a alimentação, incluindo exercícios, foi só melhora. Por quê? Porque o conjunto de todas essas coisas liberam
os hormônios da alegria, que eu tenho uma cola aqui, né, porque eu nunca decoro eles, que é endorfina, serotonina, dopamina e oxitocina, né? E esses hormônios são liberados quando a gente tem esse conjunto de coisas, de atitudes, né, bem práticas, que é mudando a alimentação para alimentação saudável e incluindo exercícios. Então, assim, aí eu me empolguei ainda mais, né, porque os exercícios foram só intensificando os meus resultados, principalmente em relação à depressão, né? E ali eu empolguei e comecei a ter vontade também de sair do isolamento, porque a depressão me levou para o isolamento, né? Então eu comecei a ter vontade de ver a família, de ir para a igreja, e foi algo assim incrível, gente. E aí depois, mas foi um processo, foi devagar. Aí mais ou menos depois de uns 3 meses, eu consegui ver a minha família, que já fazia assim quase um ano que eu não via. E comecei a ir à igreja também. Foi muito difícil, gente. Eu não vou dizer que foi fácil, mas eu consegui. Não foi fácil, mas eu consegui dar esses primeiros passos. E a partir daí foi só vitória em cima de vitória, avanço em cima de avanço. E aí, de verdade, eu comecei a crer que a alimentação, que ter uma vida saudável, iria fazer com que eu voltasse, não a ser como eu era, porque embora eu não tinha doenças manifestadas no meu corpo, eu não tinha uma vida saudável, mas iria me fazer a ter uma qualidade de vida que eu nunca tinha tido. E voltar a conseguir ser aquela pessoa alegre, entusiasmada, principalmente com o trabalho, com missões, com o ministério, né, com a obra do Senhor, que eu sempre tinha muita alegria em fazer. Então aquilo começou a voltar em mim, né? E eu creio que seria muito melhor do que antes, porque agora eu ainda era saudável, eu ainda tinha uma vida saudável. Eu, de fato, estava cuidando do templo do Espírito Santo. Ah, outra coisa. Depois de mais ou menos uns 3 meses, desde que eu comecei, um total de uns 8 meses, mas assim, após assim, uns 3 meses que eu tinha começado a me inserir ali na igreja novamente, com a família, e também nesse tempo aí em que eu comecei a voltar ao convívio social, vamos dizer assim, eu também senti ali a direção de Deus em começar a tirar os remédios. Não façam isso. Foi algo específico meu com o Senhor. E ali eu comecei pelos remédios da depressão. E ali eu fazia aos poucos que eu conseguia não ter assim um impacto, né? Eu ia tirando aos poucos. E quando, ao fim, mais ou menos de uns 8 meses, eu já não estava usando remédios controlados. Eu fui tirando gradativamente, assim, mais ou menos, gente. Eu não sei precisar exatamente os tempos, mas mais ou menos por volta de 8 meses, eu comecei a não precisar mais de remédios controlados. Então, eu só usava quando eu sentia dores. E eu só uso hoje os remédios da fibromialgia, por exemplo, quando eu tenho crises fortes, mas tem que ser muito forte para eu usar os remédios. E eu estou conseguindo viver sem o uso de remédios controlados, através de uma vida saudável. Talvez você não consiga, se você tem uso de remédios, chegar no nível de não precisar mais deles. Mas eu posso garantir, você vai melhorar muito o seu quadro
sendo uma pessoa saudável, passando a ter uma vida saudável. Hoje é muito raro eu ter uma crise de fibromialgia, muito raro, graças a Deus. Mas quando eu tenho, eu tomo remédio, né? E não deixo de fazer os alongamentos, porque eles são, assim, fundamentais também para esse sucesso, né? Para esse resultado. E como consequência, né, dessa mudança para uma vida saudável, eu emagreci. E é aqui que a gente chega, né? Eu não fiz uma dieta com esse objetivo, para emagrecer. Eu fiz uma dieta desinflamatória, mas uma coisa leva a outra. E eu tive essa consequência boa, essa consequência maravilhosa de emagrecimento. Mas eu gosto de deixar isso claro, que é uma dieta de desinflamar o corpo, não com o intuito de emagrecimento, porque tem alimentos que, mesmo saudáveis, gente, eles engordam, dependendo da quantidade que você comer. Por exemplo, eu amo amendoim, sou apaixonada. Então faço ali umas receitinhas saudáveis com amendoim, e se eu não vigiar, eu como tudo. Vai me inflamar o corpo? Não, mas são extremamente calóricos. Se eu não vigiar ali na gula, no pecado da gula, porque a gula é um pecado, eu vou engordar, porque o amendoim é muito calórico. Então, assim, embora os alimentos são saudáveis, a gente não pode comer como se não houvesse amanhã. Porque mesmo sendo saudável, mesmo não trazendo consequências ruins para a sua saúde, eles vão te engordar. E foi assim que eu emagreci, né? Não foi num passe de mágica, de um dia para o outro, foi gradativo e constante. Mas foi uma coisa, vamos dizer, entre aspas, definitiva, porque foi um aprendizado, né? Eu adquiri qualidade de vida, eu adquiri de verdade um novo viver, uma nova forma, né, de viver, melhor dizendo, uma melhor forma, uma nova e melhor forma de viver. E hoje eu posso dizer que, de verdade, o meu paladar mudou, né? Eu não sinto mais aquela vontade de comer aquelas coisas doces. Quando eu como alguma coisa que tem assim açúcar e que é muito doce, eu sinto. Hoje eu vivo um milagre do Senhor. De verdade, eu não sou mais aquela pessoa. Eu não tenho mais as mesmas vontades, né? E como diz em Romanos 8:28, tudo de fato coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Talvez se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não estaria assim hoje, né? Eu tinha relativamente uma saúde boa, mas era questão de tempo, porque eu comia só coisas prejudiciais, que prejudicavam a minha saúde. Então era uma bomba relógio. A qualquer momento essa bomba ia explodir e algo ruim iria se manifestar no meu corpo. Isso é fato. E eu posso dizer, foi a melhor decisão da minha vida. Então decida hoje por mais saúde em você. Essa decisão, como eu disse e eu repito, só eu posso tomar por mim. Só você pode tomar por você. Ninguém tem o poder de tomar uma decisão por nós. Então decida hoje. Não prolongue mais isso, não. Não prorrogue essa decisão. Amém?
Então, por favor, considere aí deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, ativar os sininhos das notificações e se inscrever no canal e deixar seu comentário aí para mim, tá bom? Beijo!